Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, pelo título desse vídeo, você já pode ver que ele vai ser um pouquinho diferente do que eu tenho feito nos últimos dias. De fato, eu começo esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Por que você quer passar num concurso público? Ou, por que você quer passar num concurso militar? De fato, eu tenho essa vontade de conhecer um pouco melhor vocês que me seguem aqui no canal. E eu queria entender o que te motiva a querer estudar e a correr atrás desse objetivo. Eu poderia até que dizer vocês, meus inscritos, mas eu evito até usar essa expressão porque ela traz uma denotação de algo muito distante, como se vocês fossem apenas números, dígitos. Mas eu sei que atrás desses dígitos tem pessoas, e essas pessoas possuem sonhos. E isso me faz ficar, assim, de certa forma, bastante feliz, pois eu posso ver que esse canal contribui um pouquinho, nem que seja um pouquinho, com esses sonhos de vocês. Então, de fato, quando eu faço essa pergunta, não é aqui à toa. Eu gostaria mesmo de saber o que motiva vocês a querer alcançar esse objetivo. Eu espero que vocês possam responder aqui nos comentários do vídeo. Pode ter certeza que eu vou ler cada um e também comentar, se possível. Mas antes, eu então vou compartilhar um pouco com vocês o que me motivou a querer passar no meu concurso público, no meu concurso militar. Dessa forma, talvez isso possa incentivar vocês a compartilhar também. Então, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Fortes, eu tenho 25 anos e atualmente sou professor de Física. Mas não foi assim que começou. Então, começou na verdade quando eu tinha 17 anos. E naquela época eu ainda fazia o terceiro ano do ensino médio. E não é muito diferente do que é com a grande maioria. O meu primeiro contato com a carreira militar foi através do meu pai. Com muitos de vocês é através de algum parente. No meu caso foi o meu pai. E naquela época o meu pai, ele aliás, trabalhou durante grande parte da vida dele na Marinha do Brasil, na Força Armada, mas naquela época ele estava prestes a se aposentar. E durante todo esse tempo que ele trabalhou na Marinha do Brasil, a função dele era eletricista. Então, o que aconteceu? Ofereceram a ele, assim que ele se aposentasse da Marinha do Brasil, a oportunidade de trabalhar na Marinha Mercante, pois na Marinha Mercante também tem a necessidade de trabalhar como eletricista. Aliás, Marinha do Brasil e Marinha Mercante são coisas distintas. Marinha do Brasil é uma das forças armadas, responsável pela defesa do nosso território marítimo, enfim, das nossas riquezas, do nosso oceano. Mas a Marinha Mercante é um mercado de trabalho, onde você vai ter navios que transportam mercadorias, desde petróleo, gasolina, grãos, arroz, suco de laranja, enfim, contêineres, tudo. Então são coisas diferentes. E aí foi oferecida a ele essa oportunidade. E ele fez o curso, e quando estava próximo do final do curso dele, aliás, no final do curso dele, teria a formatura. Essa formatura ela foi exatamente no CIAGA. Para quem não sabe o que é o CIAGA nada mais é do que a Faculdade do Mar. No CIAGA você tem vários cursos de formação que preparam, capacitam pessoas para se tornarem profissionais. Moço, marinheiro, oficiais, que não foi o caso, foi o meu caso, o curso que eu escolhi. Além do CIAGA, existe outra faculdade no Brasil que possui esses mesmos cursos, que é o CIABA. O CIAGA fica no Rio, ali próximo no bairro da Olaria, na Passarela 14. O CIABA, que eu não sei muito bem a exatidão, mas o CIABA eu sei que fica no norte do país, em Belém, no estado do Pará, certo? Então, lá no CIAGA você tem vários cursos. Um desses cursos é a EFON, que é o curso que eu tanto queria fazer, que é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, para formar para oficiais. No caso do meu pai não tinha nada a ver com isso, era outra coisa. E aí quando eu fui lá prestigiar a formatura dele, no final da formatura, aquela coisa bem bonita, ele me levou para caminhar assim pelo CIAGA, que seria a faculdade. Caso você ainda tenha um pouco de dúvida, o CIAGA é equivalente à UF, por exemplo. E os cursos que tem dentro do CIAGA, EFON, eu não lembro o nome dos outros cursos, mas seria equivalente aos cursos que tem dentro da UF, como Direito, Física, Matemática, Medicina, enfim, ok? Então, dando continuidade, eu fui caminhando por dentro do CIAGA e ele me levou para um local onde fica concentrado os alunos que fazem a EFON. Aí tem os dormitórios, tem o rancho, que é onde nós fazemos a refeição, e ali é conhecido como o Alegrete, o nome da rua, Avenida Alegrete. Rua ou Avenida, nem me lembro agora com exatidão. Mas enfim, vou falar Avenida Alegrete.
e ali onde fica o polo da iPhone, é quase que o centro da escola mesmo. Ele também me mostrou que atrás dos dormitórios você tinha as quadras esportivas, basquete, vôlei, tinha o campo de futebol bonito, assim, a pista de atletismo. Pode parecer bobo o que eu estou dizendo, mas é porque eu sempre gostei de esporte. Se você também acha que tem esse perfil, então a gente está combinando aqui. Mas a ideia é o seguinte, eu sempre gostei de esporte e ver aquilo me deu um ânimo muito grande. E é claro que naquele momento, meu pai estava plantando aquela sementinha, a sementinha do desejo, por querer estar ali. E eu lembro que ele falava assim para mim, olha Matheus, tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui pode ser seu, basta você passar na prova. Aí eu pensava, caraca, tudo isso pode ser meu. Poder nadar, eu gostava muito de nadar, correr, fazer qualquer esporte ali, jogar basquete. E eu ficava, nossa, é isso que eu quero, basta eu estudar. Então, naquele mesmo ano, foi quando iniciou essa fagulha dentro de mim, essa faísca. Então, eu ainda estava no meu terceiro ano e, diga-se de passagem, sendo sincero com vocês, eu fui um péssimo aluno no terceiro ano, eu não tinha interesse algum pelos estudos. Então, eu estava muito distante de alguém que pudesse um dia pensar em passar na prova da iPhone. Mas naquele momento foi o momento da virada, foi quando eu comecei a alimentar esse desejo por caramba, eu acho que é isso que eu quero na vida. Pois até então não tinha interesse nenhum em nada. Fazia até pré-vestibular, mas fazia porque é algo que quase todo aluno faz, né? Por influência dos pais ou da sociedade em geral. Mas às vezes você não sabe nem o que quer. Portanto, naquele mesmo ano, eu entrei também num cursinho. É claro que eu entrei no final do ano, então as turmas que tinham não eram turmas preparando para uma prova naquele ano, já tinham passado as provas, mas eram turmas formadas por alunos que já tinham tentado passar, né? Ou seja, turma de veteranos, digamos assim, e eu entrei naquela turma ali. Cara, foi algo muito difícil para mim, porque os alunos que estavam ali, eles já estudavam há 1, talvez até 2 anos, e eles não tinham passado na prova. O nível da aula estava um nível alto, porque estava uma aula assim, não para começar do básico, geralzão assim, mas era algo mais para tirar algumas dúvidas dos alunos. Era o básico, mas não o básico para mim, digamos assim, porque eu era muito ruim. Mas eu acho que isso foi muito necessário para mim, porque eu tinha o desejo, mas só o desejo não era necessário. Eu precisava confrontar com essa realidade. Que realidade? A de que eu era incapaz naquele momento de passar na prova. Não era assim tão simples. Ah, meu pai falou que tudo aquilo podia ser meu, então era bastava eu esperar o dia da prova e fazer? Claro que não. Eu tinha que correr muito atrás, muito atrás. E esse primeiro contato com essa turma foi preponderante para que eu pudesse mudar mais ainda. Aliás, essa turma que eu entrei não foi qualquer turma. Foi seguindo justamente o Gustavo, o mesmo Gustavo que eu tenho aqui a entrevista com ele da Escola Naval. Foi seguindo ele, pois ele na minha escola, nós estudávamos na mesma turma de terceiro ano. Foi seguindo ele, pois ele já na turma era um bom aluno. Pô, vou seguir esse cara, vamos lá. E eu percebi que, caramba, foi bom ter seguido ele, pois ele me instruiu muito, me dando dicas de como ele estudava. Então tentei replicar exatamente como ele estudava e trazendo essas estratégias para mim, pois ele já estava há 1 ano tentando para a AFA e eu ainda estava começando. Então foi usando isso que eu fui aos poucos melhorando. E isso foi um processo que levou tempo, porque foi de outubro mais ou menos que eu comecei, outubro ou setembro, não lembro com exatidão, até dezembro, aí teve as férias e em janeiro começou mesmo, do iníciozão. E aí a ideia é que quando começou em janeiro, do início mesmo, eu já não estava tão cru, eu já estava num ritmo de estudo bom. Eu tive que sofrer os outros 3 meses antes do curso começar de fato, para que eu pudesse entrar num ritmo bom no curso. Enquanto muitos outros alunos que estavam começando exatamente em janeiro, levavam 2 a 3 meses para entrar no ritmo, mas eu já ficava muito atrasado. Eu já tinha sofrido esse processo. Por isso que eu digo que foi muito necessário, certo? Portanto, logo a principal parte para mim foi esse contato com a iPhone. Eu tive essa oportunidade graças a meu pai. Mas só isso não bastava. Existiam outras coisas que também me motivavam a querer passar na iPhone. Quais eram essas coisas? Eu já adianto que pode parecer bobo para vocês, mas para mim era muito importante. A primeira delas, talvez seja assim, não é mais importante, mas é o que motiva a grande maioria, é a questão do dinheiro. Bem, naquela época eu tinha a mentalidade de um adolescente, de um jovem, 17, 18 anos. Então todo mundo pensava, eu quero ter dinheiro, eu quero ter independência.
Apesar de, naquela época, eu não ter noção do que o dinheiro de fato é capaz de trazer para mim. O que ele pode me proporcionar? Eu vou comprar o quê? Um carro? Eu não tinha nem noção direito do que o dinheiro podia de fato fazer para mim. Mas é algo que acaba sendo imposto pela sociedade em geral. Então eu pensava, olha, ir para a EFON eu vou ter bastante dinheiro. Uma coisa já estou garantindo, vou ser feliz na vida. É claro que hoje em dia eu penso de forma bem diferente, mas isso eu posso deixar para outros vídeos. Além do dinheiro, que não era o mais importante, agora vem outros fatores que eram mais importantes, outros dois. O segundo, que no caso para mim tinha bastante relevância, era poder viajar pelo mundo. A gente está falando da marinha mercante, que é você entrar no navio e sair entrando em vários portos, conhecendo várias cidades. Pelo menos era isso que eu acreditava. É claro que depois que você entra na marinha mercante, você vê que não é exatamente assim. Tem navios que podem te proporcionar isso, tem outros que não. Mas isso também pode ser assunto para outro vídeo. Mas, de fato, eu tive até essa oportunidade, uma vez que eu estive lá dentro, de conhecer algumas outras cidades e até mesmo outro país. Mas isso me motivava muito, poder idealizar o fato de que eu poderia, através do meu trabalho, conhecer outros países, outros locais, talvez até mesmo, não precisa ser outro país, pode ser uma outra cidade do Brasil, enfim, isso me motivava muito mesmo. E a terceira coisa também que era bastante relevante para mim, era poder usar o inglês. Pode parecer bobo, mas usar inglês vai muito mais do que apenas falar inglês, não é isso. Aliás, a única matéria que eu tinha facilidade das 4, né, física, matemática, português e inglês, a redação também é uma matéria. A única que eu tinha facilidade era o inglês. Eu já fazia o curso de inglês há cerca de 3, 4 anos, quando eu comecei a estudar para a EFON, no concurso. E eu tinha esse desejo de poder usar essa língua, mas era muito mais do que apenas falar. Eu gostava muito da ideia de poder conhecer alguém que fosse totalmente diferente da minha cultura aqui do Brasil. Ah, mas tinha que ser inglês? Bem, o inglês é a língua que eu estudava e também é a língua universal. De fato, depois eu pude perceber que quando você sabe inglês, você pode conversar, ter um diálogo com qualquer pessoa, desde que essa pessoa também saiba inglês, vocês possam se comunicar. E então, é algo assim que eu me motivava muito, me inspirava muito a estudar, porque eu queria assim conhecer outras pessoas, conhecer a cultura delas, entender como ela pensava, como ela enxergava o mundo, porque se o cara vive lá na China ou sei lá na Índia, ele vai ver o mundo de forma diferente, por mais que nós estejamos vendo o mesmo objeto, a mesma situação, enfim, isso me motivava muito mesmo. Então esses eram os 3 tópicos principais. No caso, o dinheiro, né? Principalmente você poder viajar pelo mundo e também eu poder conhecer outras pessoas usando o inglês, usando essa ferramenta, né? Então, era isso que me motivou muito. E durante 2 anos tentando bastante, eu finalmente consegui passar na EFON. Eu já podia terminar o vídeo por aqui, mas eu vou compartilhar um pouco mais. Na primeira tentativa, eu me dediquei muito mesmo. Lembra que eu falei que eu comecei antes mesmo do curso de fato começar? Quando eu entrei em janeiro, fevereiro, eu já consegui estudar cerca de 8 horas por dia. Ah, caramba, você estudava 8 horas, eu não consigo fazer isso, Matheus. Calma, você não precisa pensar que tem que estudar 8 horas por dia. É óbvio que quanto mais você estuda, mais tempo você está se dedicando a reter conhecimento. Então você consegue encurtar o tempo necessário para você estar capacitado para passar numa prova, entendeu o que eu quis dizer? Mas isso é uma máxima que eu carrego comigo, que eu gostaria também de compartilhar com vocês. Estava pensando sobre isso esses dias. Muitos alunos vêm questionar, poxa, eu preciso estudar tanto tempo, eu estou tentando estudar, mas eu fico cansado. Eu digo somente isso para eles. Cara, a qualidade sempre prevalece a quantidade. Qualidade prevalece a quantidade. Portanto, nesse primeiro momento de estudo, caso você esteja começando agora, não fique focado em querer estudar 3, 4, 5, 8 horas por dia ou até mais. Por mais que você até consiga, mas reconhecendo que está cansado. Eu ainda estudo, eu sempre preferi a ideia de você manter a qualidade. Então, se você acha que você está rendendo muito bem 2 horas, 3 horas, então que seja assim, mantenha esse tipo de rendimento. É claro que com o tempo você vai se acostumando, e aí você pode ir expandindo para 3, 4, 5 horas. Mas você tem que saber reconhecer suas limitações. Se você acha que 5 horas de estudo está sendo muito exaustivo, por mais que você tenha hora livre durante seu dia, você não pode querer agilizar as coisas. O seu corpo, a sua mente, ainda não está preparado para assimilar
tanta informação por tanto tempo por dia, entende? Ah, mas eu estou super animado, seus vídeos me animam, eu quero começar a estudar agora, 8 horas por dia. Não é assim que funciona. Você pode estar animado agora, mas daqui a 2 semanas, daqui a um mês, você vai ser capaz de manter o mesmo ritmo? Eu acredito que não, posso estar enganado. Mas é muito complicado você estudar durante 7, 8 meses, às vezes, nesse ritmo insano. É algo que leva tempo, tem que ser gradativo, tudo bem? E mesmo aplicando toda essa técnica de estudo que eu fui adquirindo com o tempo, eu não passei na iPhone de primeira. Aliás, eu fiquei entre os chamados, né? Eles chamam 3 vezes mais pessoas. Eu lembro que eu fiquei em 610, eles chamavam até 720. Mesmo assim, isso me proporcionou a chance de poder fazer as etapas, que seriam o exame médico, exame psicológico, que na época tinha, também exame físico, que é correr, nadar e ficar boiando 15 minutos, eu acho, nem me lembro agora. Tudo isso foi muito bom para que eu me sentisse mais inspirado ainda, mas eu já ia preparando a minha cabeça, cara, eu estou muito mal posicionado, eu acho que eu não vou passar. Mas era aquele mix, né? Caramba, eu acho que agora eu vou, eu acho que agora eu não vou. No final das contas, quando foi a adaptação, que eles chamam os alunos, os titulares, durante a adaptação, alguns alunos vão sendo desligados, né? Porque desistem. Na maioria porque desiste, a pessoa desiste. E aí, quando estava quase chegando o dia que cola a platina, que aí você vira aluno, então não tem mais como você entrar. Se você entrou, virou aluno. Se não entrou, não é mais. Eu estava em 310, sendo que eles chamam, tem que ser o 240 para entrar, mais ou menos. Eu era 310, ou seja, muito atrás. E aí eu não entrei. E isso já era fevereiro já. Fevereiro. Ou seja, eu teria que começar a estudar naquele momento para tentar mais uma vez. É claro que isso foi um baque muito grande, apesar de já ir preparando o meu psicológico. Cara, eu acho que não vai dar. Eu acho que não vai dar, e não deu. E aí, isso eu compartilho com vocês também, porque às vezes você está tentando de primeira, está se esforçando muito, e você não vislumbra um bom resultado. Talvez seu resultado não seja nem assim tão bom quanto o meu foi de primeira. De fato, meu resultado foi bom, eu não falo isso para parecer prepotente. Foi um bom resultado, de primeira vez consegui ser chamado, e às vezes você não consegue nem nisso, mas não é para desanimar, sabe? Se eu tivesse desistido naquele momento, eu seria igual a qualquer outra pessoa que não tivesse nem sido chamada na primeira lista. Entendeu o que eu quis dizer? Não há diferença entre mim e a pessoa que foi chamada, que não foi nem chamada. Porque se eu tivesse desistido igual essa pessoa, nós seríamos apenas mais uma pessoa que tentou. Agora, se você está tomando sempre porrada, não estou conseguindo, não sou chamado, mas você tenta de novo, caso seja possível, eu tenho certeza que em algum momento você vai conseguir. E aí, de uma simples pessoa que está tentando, você se torna aquela pessoa que conseguiu passar num concurso. Aí isso faz toda a diferença. Ah, também tinha outro fator que eu acabei esquecendo de comentar, que é a questão social também. Você também poder usar uma farda, essas coisas assim. Era algo que eu tinha na minha mente, né, quando era mais jovem. Caramba, poder usar uma farda, as pessoas vão me ver diferente. E de fato, as pessoas te veem diferente. Não pode deixar isso bem na sua cabeça, né? Mas enfim, é uma sensação interessante. Ainda mais pra mim aqui, que eu moro num bairro normal, vamos dizer assim, né? Não tenho nada de dinheiro, nada disso. E poder usar a farda e supostamente virar outra pessoa, é uma sensação assim que valeu a pena ter estudado, no momento quando eu curtia, né? Essa sensação. Enfim, eu espero que... Ah, é claro, esqueci de falar. Passei de segunda e passei bem. Passei entre os titulares. Já não precisava mais ficar naquele sofrimento de, poxa, será que eu vou conseguir? Mesmo fazendo todas as etapas, será que eu vou ser chamado? Eu já era titular, então precisava só fazer o meu. E então valeu muito a pena eu ter estudado mais uma vez, e aí eu consegui, fiquei muito feliz mesmo, valeu muito a pena. O resto dessa história eu posso deixar para outros vídeos, caso vocês queiram saber. Mas esse vídeo é principalmente para conhecer vocês, então espero que essa minha história inspire vocês a compartilhar as histórias de vocês, e pode ter certeza que eu vou ler, ok? Então valeu, até a próxima!